Olá, boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Tudo bem? Oi, Jackson, tudo bem? Oi, oi. Boa noite, Jackson. Prazer. Fernanda. Vocês estão me escutando? Sim. Estamos, tudo certo. Boa noite. Boa noite. Que prazer ter você aqui com a gente, Jackson. Eu também, amiga, tô feliz. Ai, que legal, que legal. Então tá, gente, bem-vindos. Que legal ter todos aqui. Quem puder abrir a câmera para a gente ver o rostinho de vocês, né? Por favor. Hoje eu chamei vocês aqui, eu acho que se o pessoal da Sintecal quiser já começar a gravar, para a gente poder depois disponibilizar para quem não pôde estar aqui online. Já estamos gravando. Já está gravando? Já. Então tá bom, gente. Para quem não me conhece, eu me chamo Flávia Vanelli, eu sou curadora do Hub Conexão Criativa, já sou curadora há 14 edições, essa é a nossa 15ª edição, e o Hub ele foi uma grande conquista dentro do Salão Inspira Mais. A gente vem de um universo onde essas feiras de design, essas feiras de inovação, ou de design e construção, elas sempre têm negócios muito grandes, né? São feitas por empresas grandes. Eu acho que o Inspira Mais ele é muito inovador quando ele abre um espaço dedicado para quem é pequeno, né? E de uma forma resiliente, né? O Hub é muito legal porque ele não é um espaço que acontece, um evento, é um espaço dentro do Inspira Mais que acontece e que depois não é replicado. A gente já está aí resiliente há 15 edições, mostrando o trabalho e tendo muito resultado. Eu acho que esse é o grande diferencial do Hub. Para quem não conhece o Salão Inspira Mais, é um salão de inovação em materialidades que tem um time de designers do Brasil todo. Eu faço parte desse time, aí junto com vários colegas, e o curador é o Walter Rodrigues, que é um estilista, né, super reconhecido, que faz a curadoria do todo. Então, tudo que quando a gente entra no Inspira Mais e a gente vê a forma como tudo está coordenado, né, a harmonia entre as coisas, a pesquisa, o que se estuda, o que se fala, a gente tem essa curadoria geral ali do Walter. E então o Hub ele se abre para ser um espaço para receber artesãos, designers, startups, pequenas empresas. Então a gente faz um caldeirão, realmente é um lugar para abraçar, né, todas essas possibilidades e também fazer esse networking, né, entre nós, que é muito importante a gente se conhecer, e quanta coisa incrível já nasceu dos nossos encontros e quantas coisas a gente já conseguiu fazer juntos, e também conhecer e se aproximar mais ainda desse mercado. Eu acho que o grande diferencial do Salão Inspira Mais é a questão de estar as marcas e são realmente ali as pessoas que têm a tomada de decisão da marca, que estão presentes ali no salão, né? Não é um salão de representantes, né? São os estilistas, são os designers, né? Então tem ali uma qualidade muito bacana ali de visitação. Então, eu queria convidar a Fernanda, que faz parte da Sintecal, também para dar uma palavrinha. Fernanda, dá boas-vindas aí para o grupo. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Fernanda e eu faço parte da organização de todo o Inspira Mais. E dentro, né, dessa fatia do todo, eu coordeno, então, o Hub junto com a Flavinha. E nessa edição a gente tem a Maria Eduarda, que também está conosco. Ela entrou em contato com vocês e mandou algumas mensagens ali no grupo. Então, a gente formou aí um time de 3 pessoas. Algumas empresas, pessoas aqui a gente já tem, né, conhecido de outras edições, e que bom que essas empresas permanecem, né, conosco. Fico muito contente também com as novas inscrições que a gente teve e espero muito que vocês também, né, permaneçam conosco em mais algumas edições.
o Inspira Mais, agora em janeiro, vai estar acontecendo em Porto Alegre. Na edição passada, porque o evento acontece 2 vezes por ano, sempre em janeiro e julho. Na metade do ano passado, a gente retomou com um evento para São Paulo, porque ele se originou lá. Entrou pandemia, a gente ficou 5 anos aqui em Porto Alegre. Na edição anterior, ali de julho, a gente foi para São Paulo, vai fazer agora essa edição em janeiro aqui, e em julho a gente vai estar em São Paulo novamente. Então, é uma nova proposta também, para que vocês permaneçam conosco e a gente consiga fazer aí juntos um Inspira Mais diferente. Se tu quiser, Flavinha, eu posso compartilhar aqui a tela para mostrar um pouquinho da planta também. Pode ser? Ai, pode, acho que é legal. Vamos mostrar onde é que a gente fica e depois a gente mostra o projeto que a gente vai vestir. Né? Como é que a gente vai vestir esse projeto com o trabalho de vocês. Isso aí. Então, assim, lá na Fiergues, aqui em Porto Alegre, a gente tem um hall de entrada, onde o pessoal passa ali pelo credenciamento, né? Realiza sua inscrição, retira sua credencial e acessa a área de projeto especial do Inspira Mais. Ô, Fê, eu acho que pode começar falando o que é a Fiergues, né? Que é um grande espaço, um centro eventos, né? Super conhecido lá de Porto Alegre, né? Isso, geralmente, feiras grandes são lá. Exatamente, ele é um ponto de referência. Diferentemente de São Paulo, que os centros de eventos são um pouco mais distantes do aeroporto, no caso aqui de Porto Alegre, a Fiergues fica a 15 minutinhos do aeroporto. Então, né, quem vem de fora ali, não sei se vocês também vão estar presentes, mas é muito fácil o deslocamento, tanto de ida quanto de retorno, no ponto do aeroporto. E ao redor da Fiergues, a gente tem diversos hotéis também bem qualificados para que vocês possam se hospedar. E, enfim, também para acolher os visitantes. Então, assim, a gente tem aqui a parte do credenciamento, entrando, aqui onde está escrito entrada em vermelho, destacado, a gente inicia pelo Conexão Inspira Mais, que é onde a gente trata a pesquisa vigente do evento, e a coordenação desse espaço é executada pelo Walter Rodrigues. Então, todos os nossos expositores e patrocinadores que estão expondo no evento, nessa situação, desenvolveram os seus materiais para disponibilizar na área aqui do Conexão. A gente faz o circuito da metodologia dos 10%, 30% e 60% dentro dessa exposição, e a gente entra, então, na parte comercial do Inspira Mais, onde a gente se impacta aqui com a área dos patrocinadores. Depois a gente vem para a área dos expositores comuns. A gente vai ter o projeto do Iconografia, de exposição. Nessa área aqui, a gente faz o projeto Comprador, que são rodadas com compradores internacionais e nacionais. E descendo para essa área aqui, bem em frente, eu vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. A gente tem a Arena de Inovação, onde vão acontecer as palestras nos 2 dias de Inspira Mais. Inclusive, a palestra do Hub está para o 2º dia. E aqui, bem em frente, a gente tem, então, a área expositiva do Hub Conexão Criativa, bem próxima da área do Preview do Coro, que são os 2 projetos especiais do Inspira Mais que falam da metodologia da próxima edição. Então, ali a gente está dando um preview da pesquisa que vai ser vigente lá em julho do próximo ano. Isso, agora eu vou compartilhar a tela do projeto. Vocês viram, não é um espaço enorme, é 30 metros quadrados, né? Um espaço reduzido. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer um projeto que seja simples, mas que possa acomodar a todos, né? E as materialidades de todos. A gente sabe que vocês têm aí uma riqueza enorme na construção das materialidades, nas construções dos produtos. Então, a gente precisa ter um espaço que ele possa fazer esse acolhimento, e depois, na reunião individual, eu vou conversar com cada um de vocês para entender a necessidade, né? Se precisa de manequim, se precisa de um expositor de colar, se precisa de, sei lá, gancho, o que for que seja necessário ali para se criar esse desenho ali no espaço, né?
O que a gente gosta sempre de pedir, como somos em muitos, eu nem lembro mais quantos nós temos nessa edição. A gente tem 30, Fernanda? Eu acho que são 38. Só confirma ali para mim, Duda. Vou confirmar, só um Mas instante. eu acho que a gente fechou com 38, Flavinha. Tá, só confirma, gente, é muito, né? A gente vai É fazer muito. milagre, né? Sim. Porque é menos de 1 metro quadrado, né? Uhum. Mas a gente tem muita área que também é suspensa. Eu vou mostrar, a gente tentou fazer um desenho inteligente para acolher, e a gente fez uma coisa muito legal, a gente não colocou uma delimitação muito grande do espaço, que se a gente precisar entrar um pouco mais, a Fernanda fica apavorada quando eu falo isso, se a gente precisar entrar um pouco mais para os corredores, né, Fê? Isso. A gente sempre consegue dar um jeitinho. É, isso, a ideia era fazer assim, 360, um acesso ao Hub 360. Exatamente. E aqui, vamos abrir minha tela. Meninas, somos em 36. 36, tá. Alguém sabe qual que é o comando para abrir tela cheia aqui no Windows? Eu sempre me... Eu Bom, mas acho que é Ah. F15, Flávia, mas eu não me lembro exatamente. O que tu acha? F11. F11, deixa eu tentar. Vamos ver. Não. Bom, mas vocês estão conseguindo ver assim mesmo que pequeno? Deixa eu ver se não é aqui. Modo... deu. Fechou, né? Vocês estão vendo, né? Uhum. Então, o que a gente imaginou? Vamos fazer um espaço 380 graus, 360 graus. O que é importante aqui? A gente está vendo um manequim, não se desesperem, dá para botar muito mais manequins, a gente vai organizar melhor. Esse é um pré-layout que é feito antes de conhecer vocês, né? Antes de saber quem são vocês, os produtos, o que a gente vai expor no espaço. Então, o que a gente imaginou? Ali onde vai ter a marca do Hub, a gente vai escolher um super produto para botar ali, e ele vai falar um pouco da essência de tudo que a gente está querendo mostrar, né? Então vai ter um espaço ali, né? Algo que vai evidenciar, a gente vai falar de um tema, que a gente vai falar de essência, depois eu vou explicar isso um pouquinho para vocês. A gente vai ter umas mesas alongadas, iluminadas, feitas de bioplastic, né, de material feito 100% de plástico reciclado, para que a gente possa colocar os produtos que são de mesa, bolsa, aviamentos, acessórios, algumas materialidades que a gente queira mostrar, a textura. Então, a gente vai ter esses espaços iluminados de mesa que vão ajudar a gente a colocar ali esses produtos, né, de uma forma em destaque. Vamos ter um totem, então alguns de vocês são softwares, né? Então a gente vai ter nesse totem a possibilidade de verificar e conhecer um pouco mais sobre as plataformas, sobre os softwares que trazem inovação para a sustentabilidade e para a circularidade. Nessa vista do stand a gente vê mais um balcão, né, retroiluminado. E o que a gente fez nessa edição foi criar essa grade que vai aqui fazer esse encontro entre os balcões, onde a gente também pode pendurar tessituras e a gente pode vestir essa grade aqui e pensar a melhor forma de vir aqui e vestir essa grade. A gente previu para o meio disso ter uns bancos. Eu não sei se a gente vai colocar eles mesmo, talvez a gente vai ter os manequins, talvez vai ter outras coisas ali. Eu vou entender com vocês, tá? O que a gente precisa colocar. Tem uma TV que a gente pode passar, vídeo, e aí a gente bota aqui um banquinho, talvez um banco só, ao invés de todos os bancos, para a pessoa sentar e ver aqui esse vídeo. A gente tem banquetas estratégicas que a gente pode colocar, e aí o que eu queria contar para vocês, assim, o Inspira Mais, ele não tem apoio para passagem, mas a gente sempre deixa o convite, assim, quem puder tá ali representando o negócio,
junto com a gente, né, poder estar pessoalmente é muito legal. E aí a gente deixa essas banquetas para nosso uso também, porque a gente fica ali o tempo todo explicando, contando. Então, é uma forma de apoio ali nessa área. A gente fez ela bastante iluminada para ela ser um ponto mesmo de referência ali no meio do Inspira Mais, ela ser um destaque, assim, acender lá no meio do Inspira Mais, e eu acho que com a materialidade de vocês, a gente vai conseguir deixar super bonito, né, o espaço. Então, deixa eu mostrar. Aqui, ó, que a gente falou que tem uns bancos, né? A gente ainda a gente vai desenhar agora de acordo com as materialidades. Tem um sistema de iluminação que também a gente vai verificar agora como que vai seguir, se vai ser feito, se vai ser dessa forma. Aqui é o desenho, né? Uma vista de cima e uma vista de lado, para a gente entender um pouquinho mais, tá? Aí, junto com todas as materialidades, com os produtos, né, com tudo que a gente está mostrando aqui nesse espaço do Hub, a gente tem uma etiqueta também feita em plástico reciclado, que vai contar ali um pouquinho, um breve descritivo sobre o negócio, sobre a marca, sobre o designer, sobre o projeto. Vai ter um QR Code que vocês vão me dizer qual é o melhor ponto de contato de vocês. Ah, é um WhatsApp, através do Instagram, daí a gente vai entender, eu vou entender isso no caso a caso com vocês, onde vocês querem ser contactados, né? Para a gente poder montar ali, vai falar a origem de cada material, vai contar um pouquinho o que é cada material, então fica bem bacana, bem sinalizadinho ali. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma pergunta, se tem alguma sugestão, a gente é bem aberto, tá? Essa ideia é de conversar e ouvir um pouquinho vocês. Quem quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Bom, gente, eu vou começar então. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ivana. Eu começo falando em Libras, já fui no hábito, olha só. Eu participei com muito orgulho do Inspira Mais em São Paulo. Se eu não me engano, em 2022 ou 21, mais ou menos assim. E eu lembro do impacto que eu tive quando eu vi o casaco adaptado para pessoas que têm paralisia cerebral severa. Ficou tudo eu me lindo. lembro, né, Silvana, é da Equal, não é? Exatamente. Equal Moda exatamente, Inclusiva. Flávia. Exato. E aí o casaco ele era roxo, ele estava no stand, e o stand era pequeno, mas estava tudo muito bem organizado. Eu fiquei encantada, assim, fiquei passeando e conheci um monte de gente, um monte de contatos também de insumos, e conheci pessoas também, então realmente é bem bacana o presencial. Eu espero poder estar mesmo, já agendei aqui para me organizar. E, assim, as dúvidas que eu tenho, na verdade, são todas para o individual, senão vou Tá. perder o tempo das pessoas. Mas A para gente vai ter estar que aqui. trabalhar muito juntas, Silvana, para pensar como é que a gente vai expor, como é que a gente vai, né, dar vida ali para as peças, né? Sim. E aí a gente vai conversar muito no caso a caso e entender o que você vai precisar para a gente dar vida para isso, tá? Tá joia, estou anotando aqui, gente. Obrigada, viu, pela oportunidade. Estou super feliz. Obrigada, Silvana. Bem-vinda. Jackson, por favor. Aqui. Oiê. Deu certo. Deus. Bom, estou super feliz também de estar nesse rolê aqui, né? Flavinha, grande amiga de muitos anos. E eu achei super bacana o projeto, Flávio. Achei essa coisa do ponto de luz ser né, um lugar que todo olho vai para ali, porque é um lugar que se destaca pela iluminação e tal. Eu acho que não deveria ter banco, tá? Uhum. É uma opinião, assim, eu acho que é um lugar de você olhar em pé, sei lá, porque se você bota aquele banco, do meu ponto de vista, comer um monte de espaço que pode ser expositivo para outras coisas, né? Uhum. Então, era mais ou menos isso. Eu achei lindo o espaço e as dúvidas, como a Silvana bem falou, serão todas
nosso encontro individual. Parabéns pelo projeto, estou feliz de participar. E vamos vestir ele de trama, né, Jackson? Eu já É estou isso mesmo. imaginando ele vestido ali de trama afetiva. Vamos ver se a gente consegue. Bom, a gente tem tapeçaria, né, feita na área de guarda-chuva. Uhum. Temos fios também, né, o nosso fio de crochê, enfim, que pode também ser usado. Mas a gente conversa aí no individual. Tô super animado. Ai, que legal, eu também estou muito feliz. Gente, antes de conhecer o Jackson, eu não conseguia nem falar direito em público, para falar bem a verdade para vocês, tá? O Jackson me convidou uns anos atrás, né, Jackson, para fazer uma palestra, a minha voz não saía de tão envergonhada que eu era. Aí o Jackson me chamou, menina, poxa, você tem um trabalho tão legal, vamos tentar de novo? Vamos fazer mais uma palestra, e agora tu vem e tu faz dar certo. Gente, eu virei outra pessoa, né, Jackson? Depois daquilo foi assim, como é importante você ter alguém que te abre a porta, que te dá uma nova chance, né? Então, eu É, sou te- muito, muito agradecida de você estar aqui com a gente, Jackson, e de ter você na minha vida, né? Muito bom, Flavinho, também. Já estou desenhando coisas para a gente fazer o ano que vem aqui também em outro lugar. E eu tenho esse péssimo hábito de falar verdades, né? É Aí maravilhosa. a pessoa fica constrangida na hora, mas depois ela entende que foi para um caminho melhor. Que bom Isso que é a gente muito não se legal. perdeu. Feliz de estar aqui com você também, amiga. Obrigada, Jackson. Isso é muito legal, né, gente? Eu acho que isso é muito a cultura do Hub, né? A gente se falar, a gente ser sincero, né? Ter essa troca, porque é isso que faz a gente crescer, né? Se a gente, né, é a oportunidade que a gente tem de observar as possibilidades e daí também crescer junto, tá? Agora eu vou fazer uma apresentação do tema. Eu vou tentar fazer rápido, depois já botei ali no grupo para vocês baixarem, darem uma olhada. Eu vou falar para vocês o que eu quero ver no Hub, para que vocês possam já começar a pensar dentro das materialidades que vocês têm, os desenvolvimentos que vocês têm. Agora vocês já viram como é ali o desenho do espaço, né? Para a gente entender que adaptações, o que a gente precisa fazer para vestir, então, com essas peças, com essas materialidades, tá? Depois, na conversa individual, se vocês quiserem voltar na apresentação em algum ponto específico, até lá vocês já receberam também a pesquisa, né? E como é que a gente vai seguir daqui, tá? A gente não tem muito tempo, a gente nunca tem muito tempo. Eu preciso que vocês me enviem os produtos até dia 5 de janeiro. Então, então a gente tem que tomar uma decisão. Essa vai ser uma decisão de cada negócio. Se a gente vai fazer uma curadoria do que já existe, e aí aproximar o que já existe, né? Escolher dentro do que já existe, o que está mais aproximado da nossa intenção de hub dessa edição, da nossa cartela de cor. Queria falar uma coisa da cartela de cor. Quando a gente manda, assim, já dá um susto, né? Eu vou ter que mandar um negócio no Pantone X. Não é isso, tá, gente? Até porque, assim, eu falo por mim, trabalho com resíduo, é impossível você fazer, né, utilizar lá a embalagem de alimento no Pantone X, não sei o que, né? É impossível. Eu sei, tem muita gente aqui que trabalha, né, com estoques parados, né, com vários tipos de materialidades. A gente quer se aproximar. Então, por exemplo, naquele produto que a gente vai escolher, a cor que mais se sobressair tem que ser uma cor que esteja ali aproximada da cartela. Então, minha cartela tem dourado. Então, se o produto que eu escolher ali junto com vocês, ele tiver predominando dourado, ele já entra. É assim que a gente vai fazer, tá? A gente vai estudar por proximidade e por predominância. É isso que a gente vai fazer para fazer dar certo, tá? Gabriela levantou a mão. Gabriela, quer falar? Ei, Flávia, tudo bem? Eu estava tentando Tudo. abrir o microfone quando você falou sobre falar um pouco sobre o espaço e tudo mais. Eu queria era só passar mesmo para agradecer e para compartilhar um pouco da minha experiência. Bom, gente, quem puder ir para Porto Alegre para Inspirar Mais ao vivo, vá.
vale muito a pena. Acontecem coisas incríveis. A Flávia apresenta as nossas marcas, por exemplo, para compradores internacionais, pessoas da América Latina. É uma coisa assim que quando a gente está fundando uma marca pequena, a gente nunca imagina acontecer. Um dia você é um comerciante pequeno, no outro dia você está falando com possíveis compradores internacionais e você começa a sonhar grande e planejar grande, e ir aprendendo e criando uma rede de contatos muito preciosa e tendo novos insights. E a comunidade do Inspira Mais, pessoal, não é só o dia do evento, não é só essas reuniões, não é só isso. Tem muito aprendizado, tem muita riqueza, tem muita essa questão assim de você entender e criar ferramentas para conseguir pegar essas coisas das tendências do que estão por vir e para você ficar mais esperto, porque a gente que é comerciante, que a gente, querendo ou não, que empreende com coisas ligadas à inovação, às vezes a gente fica muito preso no criativo e não pega muito para ter uma veia mais de empresário. Então, a gente não para por aqui e a gente não para no dia do evento. A Flávia e o pessoal todo da organização do evento, eles fazem com muito carinho, muitas reuniões, pessoas com profissionais incríveis, ligados para nessa coisa assim do empreendedorismo também, para nos dar essa veia assim, para a gente crescer empresarialmente falando. E eu falo isso porque desde que eu comecei a expor no Inspira Mais, eu tenho tido um crescimento super legal. Eu tenho visto marcas que já expõem no Inspira Mais crescendo de forma assim admirável, alcançando novos voos. E eu fico assim, nossa, eu fico muito orgulhosa de ver, por exemplo, vocês vão ver, vários parceiros que estão expondo com a gente nessa edição expuseram seus trabalhos lindos e maravilhosos na COP30. Ou seja, olha que orgulho a gente poder falar que a gente tem parceiros que expuseram suas obras na COP30 para pessoas do mundo inteiro, jornalistas do mundo inteiro. Então, pessoal, todos sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Um pode dar dica para o outro aqui, todo mundo está crescendo, todo mundo está aprendendo. E bora para frente, que todo mundo vai longe aqui, viu? Um abraço para vocês. Obrigada, Gabriela. Depois eu acho que a próxima reunião, a gente faz uma rodada para cada um contar o seu negócio, o que que faz, gente, porque é tanta coisa incrível, e a gente está com uma diversidade muito grande de negócios do Norte, negócios do Nordeste, Centro-Oeste, aqui do Sul, nossa, para a gente se conhecer e a gente fazer troca e criar coisas juntos, é sensacional, assim, o Hub é um terreno muito fértil para isso. Então, obrigada, Gabi, pelo teu depoimento. Isso que a Gabi falou, realmente o networking do Inspira Mais, ele é muito rico. Se a gente estiver lá pronto para experienciar e pronto também, tendo já um catálogo em mãos, né, digital ali, que você pode passar para esses compradores na hora, já preparar isso em inglês também, né, se a gente já vai, assim, o mais preparado que essas oportunidades encontrar a gente, melhor, tá? Mas acontece muita coisa, e a edição do Rio Grande do Sul tem um diferencial que eu queria contar para vocês. Eu já trabalho há bastante tempo, né, lá no Rio Grande do Sul, e eu tenho entendido que o Rio Grande do Sul ele tem uma característica que é peculiar ao resto, ou quando a edição é em São Paulo, por exemplo. O Rio Grande do Sul tem uma inteligência que eu comecei a observar, e eu queria contar isso para vocês, porque daí começa a fazer sentido isso, da gente fazer uma edição no Rio Grande do Sul e depois fazer uma edição em São Paulo. Primeiro, a forma como eles trabalham, eu falo isso como negócio para vocês observarem. O Rio Grande do Sul, ele tem uma característica de fazer uma produção horizontal. Eles terceirizam muito. É tudo terceirizado, então, assim, as marcas de lá fazem uma parte da coleção numa fábrica, outra parte em outra, é tudo horizontalizado, isso faz com que eles ganhem em produtividade, diminuam custos fixos, né, porque daí você tem mais ali parceiros, não está assumindo todos esses custos, você consegue ganhar volume, você consegue ganhar em qualidade. Como esse mercado ele é horizontalizado, ele é um mercado que busca muito por inovação, porque você tem que ficar toda hora ali brigando por preço, por qualidade, por inovação,
por isso que a gente vai ver e vai entender isso quando entrar no Inspira Mais do Rio Grande do Sul, que tem muita tecnologia embarcada. É isso que a gente vai enxergar. Então, a gente vai ver que é um mercado que anda muito rápido, né, na parte de tecnologias, de manufatura aditiva, de tecidos inovadores. Então, a gente enxerga isso um pouco lá por conta disso, né? Dessa necessidade recorrente de diferenciação. Eu acho que vale muito a pena, e principalmente para conhecer parceiro, né, parceiro para nossa marca, e gerar oportunidades, ficar de olho nessas tecnologias para avançar também de forma tecnológica, né? Eu falo com causa mesmo. A Rato está crescendo muito, né, nos últimos tempos, e muito é por conta da observação desse mercado do Rio Grande do Sul. Então, fica a dica aí para vocês, para olharem como observadores mesmo, né, como essas marcas estão se colocando, como é que elas estão falando dos seus negócios, como é o modelo de negócios delas, porque vale muito a pena de conhecer assim, mais de dentro e mais de perto. Bom, eu vou compartilhar minha tela para não tomar muito tempo de vocês, para a gente falar um pouquinho, então, do tema e o que eu quero ver no projeto de vocês, tá? Deixa eu só botar em exibir tela cheia. Vocês estão conseguindo ver inteiro ou ele tá pequeno? Ah, eu acho que agora vai, peraí. Foi, né? Vocês estão vendo inteiro? Sim. Sim, foi tela cheia. Então tá. Então, a pesquisa do Inspira Mais, né? Essa que vai dar o preview, não é a pesquisa que o Inspira Mais vai estar falando. Eles vão estar falando de uma pesquisa anterior, e daí isso vai ser trabalhado por todas as indústrias que tiverem lá e os criativos que tiverem lá. A gente faz uma pesquisa sempre à frente, né? Como uma ideia de se criar ali um caminho para que essas coisas de fato se tornem mais acessíveis aí no futuro, enfim, e a gente tem uma construção, né, de caminho em cima disso. Então, a gente sempre vai trabalhar com um inovador mesmo, com a cerejinha do bolo, sempre fica para a gente, dividido em 2 projetos. Um projeto que é o Preview do Couro, que é um projeto feito pelo Marney, ele vai estar bem pertinho ali da gente. Marney trabalha esses acabamentos, então vocês vão ver, boa parte da apresentação é acabamento de couro. Eu vou passar bem rápido, só para explicar para vocês o porquê que tem aquelas imagens aqui na pesquisa. E o Hub Conexão Criativa, e aí a gente faz uma parte da pesquisa voltada para a parte do Hub, o que a gente quer enxergar, e nessa edição a gente escreveu o que é o Hub, para ser mais fácil de identificar e ser mais fácil da gente encontrar. Sempre começa com uma pergunta, né, que vem do Walter. O Walter perguntou para a gente o que era luxo para a gente, e aí eu ouvi as respostas aí de vários designers, de vários estúdios, e ele entendeu, então, que luxo é a essência do que a gente faz, do que a gente acredita, do que a gente vivencia, e que o que a gente poderia trazer para o Hub é explorar a essência de cada negócio. Então, como que a gente se diferencia, qual que é a nossa essência, qual que é a nossa história, e que legado a gente quer deixar. Então, a gente vai escrever muito ali, vai ter uma etiqueta muito legal ali, contando muito bem, com um texto muito bacana. Depois eu vou escrever e vou compartilhar com vocês para a gente fazer isso de mão dupla, vocês me ajudarem ali a escrever esse texto, tá? Eu vou ler rapidinho, eu vou ficar um pouquinho mais aqui para depois passar mais rápido, que eu acho que daí depois vocês podem absorver o restante com mais calma, mas o que a gente acredita é que através da essência a gente estabelece negócios, cadeias produtivas,
E a gente tem falado que muito do que a gente compreende está muito baseado nas experiências após a queda do muro de Berlim. Vivemos um período atípico de estabilidade e florescimento das sociedades e economias em uma base de poucos conflitos. Essa visão, citada muitas vezes pelo professor da FGV, Oliver Stunkel, permitiu o crescimento de cadeias globais impulsionadas pela conectividade do transporte da internet. Porém, o mundo muda. Então, essa observação, vivemos 40 anos aí de muita tranquilidade, mas esse não é o normal e o mundo muda, né? Então, a gente está vivendo essa transição. Segundo o professor de geopolítica, a quantidade de conflitos que aparecem hoje na sociedade global é uma tendência que visa um longo prazo, tanto pelo contexto da crise climática, como por ser algo muito comum na história da humanidade, na realidade, o nosso normal. Atípico teria sido o período de paz e fluidez dos últimos 40 anos, mas nem tudo são problemas, a gente tem que entender quais são as novas estratégias, quais são as novas formas de se colocar, como a gente pode trabalhar o impacto do que a gente faz, de preferência trazer um impacto positivo, ambiental, social, e a América Latina, então, ele tem um grande trunfo, ela é apontada como uma das regiões mais estáveis do globo, com menor conflito e, naturalmente, um mercado mais seguro. O Brasil, ele vive um momento incrível, né, de ter muita visibilidade, a gente tem que aproveitar essa visibilidade que o Brasil está tendo, né, para mostrar os nossos trabalhos para o mundo, né, e ter mais retorno em cima disso. Estrategistas como Gianfranco, da Pan de Design, apontam que é preciso trocar a lente da visão mecanicista e abraçar uma visão metodológica e de integração que não vise solucionar o problema, mas se relacionar com ele. E o design, mais do que estética, é uma forma de projetar estratégias, modelos de negócios e produção com visão sistêmica. É o que sempre propomos no programa Inspira Mais, que trabalha há 20 anos para a criação de uma cultura de design no setor de moda. Já evoluímos muito em produto e coleções e estratégias de ofertas. É necessário dar um passo a mais e utilizar o design para negócios mais inteligentes e produtos realmente inovadores. Bom, se a gente vai falar de essência, a gente está propondo olhar para o que permanece, para o que faz sentir, para o que faz sentido, para a inteligência ancestral que se conecta à contemporaneidade e molda novos imaginários. E se a essência ela vai partir de um pensamento de luxo, o Walter remonta 3 marcas de luxo, olhando para elas e falando o momento delas, né, o que está se vendo, para onde que essas marcas estão caminhando. Então, ele começa com um legado do Giorgio Armani, olhando para uma expo que está acontecendo lá em Milão, do fotógrafo, peraí, que eu já vou passar que depois vocês leem aí com mais calma, mas do fotógrafo Aldo Falai, que fazia as fotos da marca na década de 90, né, 90 anos 2000. Então, tem toda essa coisa ali meio nostálgica, essa paisagem italiana, né, essa coisa do atemporal, da delicadeza. Então, tem um retorno ali para as origens da marca. Aqui a gente vê um pouco dessa influência do Oriente. E quando isso vai para a passarela, né, quando a gente vai olhar o último desfile, a gente vê modelos, esses 2 ali de roupas claras, são modelos do Giorgio Armani dessa época da década de 90. Então, o olhar do Walter ele vai muito para essa questão, assim, a marca está reforçando a sua história, a marca está reforçando a sua atemporalidade, né, como um indício, né, de tudo que a constrói da sua essência. Depois, o Walter vai olhar para a Chanel, e na Chanel ele encontra uma revisão do tempo, né, com um novo estilista lá da Chanel, que é o Mathieu, trazendo o retorno da alegria para a Chanel, fazendo uma revisão de mundo da modelagem tão icônica lá da Chanel, né? E fazendo essa remodelagem, essa revisão nos tecidos, trazendo as roupas um pouco mais largas, trazendo volumetrias, também fazendo uma revisão da sua história, né? E aí depois a gente vai ver essas tramas
um pouco mais no detalhe, porque são tramas muito inventivas, que misturam fios, que misturam contas, que misturam texturas, camadas. É muito legal para quem trabalha com tecelagem, para conhecer um pouquinho melhor esses processos. Depois a gente tem fatinhos deles muito de perto, mas aqui no sentido mesmo de reviver a marca. E por último, ele olha para a Dior, com o JW, né, a coleção feminina do JW, que vinha com essa projeção no centro do desfile, e essa projeção trazendo a história, um pouco dessa história da marca, né, revivendo também, passando pelos criadores também. E aí, quando a gente vai para a passarela, a gente vê esses vestidos delicados, tem laço, tem volume, mas é extremamente contemporâneo. A gente vai ver renda, então tem esses casacos em A, que é a linha A, que é bem icônica deles. Então, eles vão passar pela história, mas a essência da feminilidade, né, a essência da delicadeza está ali em todos os seus designs. Então, a essência entre o purismo, que depura, e o popismo, a gente já vai falar disso, que explode a busca de emoções positivas, encontrando dois movimentos antagônicos que traduzem a busca humana por pertencimento, ser feliz, encontrar respostas, estar presente, experienciar e, acima de tudo, a gente ser autêntico. Então, o Inspira Mais, ele vai ter duas palavras-chave, é sempre assim, tá, gente? Tem a palavra-chave, a essência, a palavra tema, ela vai dividir sempre em duas. A gente vai dividir entre purismo e entre popismo, tá? Aí, eu vou começar pelo purismo. O purismo vai falar da importância da matéria, vai falar de alfaiataria, vai falar de superfície de qualidade, vai falar de metalizado, um luxo que não grita, um luxo que sussurra. E aí a gente vai ver muita coisa de couro. Então, quando vocês vê esse PC vermelho aqui no cantinho, é preview do couro, tá? É uma sinalização do que se espera de acabamento, né? Então, se tivermos aqui curtumes pequenos entre nós, eu sei que a gente tem a tilápia Leder, o na pele, eu acho que está aqui com a gente também, mas eu acredito que ambos são couro de tilápia. Eu não me lembro, eu acho que o pessoal da Feitio Arte também faz alguns acabamentos e artes sobre couro. Então, para a gente prestar um pouquinho de atenção, o Walter, ele traz esse olhar para o que tem esse acabamento que a gente chama no curtume de caseína, né? Que é esse acabamento delicado, com um brilho delicado, né? Então, a gente vai ter muito disso, dessa pele delicada, a gente vai ver muito de camurça também, trazendo bastante para esse toque delicado. O Walter e a equipe do Preview do Couro ainda identifica esse universo, né, de exóticos, e essa eu acho que é talvez a dica mais legal, assim, nesse universo que você pega a questão do brilho, às vezes esse brilho caseína ou esse brilho verniz, ele está contrastado ali com camurça. Então, essa coisa antagônica das matérias, né? Mas também é bastante interessante. E aí vai discorrer, vai ter bastante coisa aqui do preview do couro. Depois eu também posso trabalhar, como a gente só tem duas empresas nesse universo, depois eu posso trabalhar bem pontual isso com vocês. Metalizado, daí ele traz bastante referência. Também a questão desses acessórios mais rígidos, esses acessórios simplificados, a gente vê uma modelagem bem inteira ali da forma, conforto também, né? Esses calçados mais confortáveis. Um pouco de verniz, né? Vocês vão ver muito material com acabamento de verniz no Inspira Mais, né, que está sendo provocado, e essa mistura do brilho com camurça que fica bem evidenciado na nossa foto aqui da modelo que está de vestido. E essa construção de misturas. Então, eu vou passar rapidinho, gente, porque daí ele é muito dedicado mesmo para o acabamento do couro, né?
E aí eu quero entrar no que eu trouxe de fato para vocês e que eu acho que é... esse acabamento aqui eu acho interessante, eu acho que ele pode ser repaginado com materiais sustentáveis, com outras possibilidades. Eu acho que o que é bonito aqui é a técnica, é o material ter as bordas mais escuras, né? Isso dá um charme diferente, assim, uma estética diferente para a peça. Eu acho que isso pode ser algo que a gente possa reeditar dentro da nossa vibe, né? De uma forma mais sustentável, mais interessante, mais inovadora. Ainda vai passar bastante, ó, por acabamentos, por dourados. Aqui, eu acho que quem trabalha com joalheria vai entender talvez essa referência que eu dei na roupa, talvez ela funcione bem para quem trabalha com acessório, né? De a gente ter um acabamento de cobre envelhecido e as bordas a gente ter mais escuras, né? Um ouro e as bordas mais escurecidas. Para a joalheria isso pode funcionar muito. A gente tem algumas empresas aí que trabalham nessa vertente. Ó, aqui mostra um pouquinho mais esse ouro envelhecido, esse cobre, né? E um pouco mais de joias também nesse universo. O metalizado, e aí a gente vê em matérias mais inovadoras, esse material que parece que amassa, que é super bonito, parece aquele biotecido de abacaxi, né? O Pinatex, quase parece o Pinatex mesmo, assim, com um acabamento metalizado. E essa mistura, isso aqui eu achei lindíssimo, acho que vale a pena comentar, que foi o desfile da marca Paco Rabanne, que mistura esses dourados, a mistura dourado com prata, e mistura isso com roupa do dia a dia, e aí eu acho que é uma das referências mais bonitas dessa parte da nossa explicação. E aqui chega o hub, né, onde a gente fica mais confortável de trabalhar, que é onde a gente olha principalmente para os estoques parados e começa a remodelar e desenvolver a partir do que já existe, né? Então, seria possível a gente encontrar peças no brechó com bordados e fazer uma junção desses bordados. Aí vai muito, ou temos algo que tem bordados feitos com contas, né, recicladas, reaproveitadas, texturas inovadoras, a matéria-prima sustentável. Então, aqui é muito para a gente, juntos, depois, a gente vai buscar essa essência, né, de o que cada um faz e como faz, mas buscando esse adornado aqui, é isso que a gente está querendo muito de vocês, né, essas camadas, essa quantidade de apelo visual. Então, na parte dos bordados, vocês vão ver que vai ter muita coisa. Aqui também, essas superfícies com essas flores, que podem ser feitas com sobra de couro, que pode ser de outros materiais, que podem ter formas diversas, mas essa coisa da flor tridimensional, a gente está vendo muito, assim, nos desfiles, e a gente entende que é uma textura que é muito interessante, a gente vai ver isso repaginado de muitas formas aqui na apresentação. Quem trabalha com a parte de joalheria, essas misturas de joalheria, joalherias antigas e a sobreposição delas, ou quem trabalha com bijuteria, como se a gente pegasse várias sucatas, juntasse essas sucatas para virar outro produto. Não sei, tem muito caminho aqui. A ideia é trazer alguns insights e vocês irem levando isso para os seus projetos, né? Para os seus processos, mas é que meio que pegou tudo que tinha na gaveta e juntou, assim. Então, é bem interessante essa mistura, esse acúmulo, essa tridimensionalidade. A questão dos bordados, então, bordados também em acessórios, né? E em produtos em geral, as franjas também, que podem ser feitas com fio,
de estoque, né, tem muita possibilidade de se utilizar materiais reciclados, reaproveitados, regenerar isso em texturas super bonitas. Botou 2 imagens aqui para deixar bem evidenciado, foi algo que a gente gostou bastante, né? Esse formato desse calçado, que quase que parece uma chuteira, e aí vem com essa sobreposição ali de bordado, isso também chama bastante atenção. E agora, para quem trabalha muito com tecido, né, essa mistura dessas materialidades, essa construção tridimensional bastante adornada, né? Essa aqui é a referência que eu comentei para vocês, que a gente ia ver mais de pertinho da Chanel. E aí a gente vai bem para o universo, né? E aí eu vejo essas peças, eu lembro muito da Ludmila Heringer, que está aqui com a gente, ela é uma estilista paraense. A Ludmila usa muitos volumes também nas peças dela, acho que a Ludmila também vai conseguir trazer bastante coisa aqui dentro desse universo e com a nossa natureza, né? Com a nossa beleza aqui. Então vai ter muita coisa, eu acho que vai dar para trabalhar. Acho que dá para fazer parceria também. Quem trabalha com joalheria pode fazer um match com quem trabalha com tecido e desenvolver alguma peça conceito nova, né? A única questão que eu comentei é o nosso tempo, né? O nosso tempo pega dezembro, que já é um mês, né, que está todo mundo correndo loucamente e tem que entregar até dia 5, enviar aqui para mim em Jaraguá do Sul. Aqui também eu lembro muito do pessoal do norte, né? Porque aqui a gente vê muito essa questão das conchas, das pedras, das contas de madeira, desses elementos vindos da natureza. Então, a gente também tem aí uma explosão de possibilidades aí de texturas. Essas franjas absurdas, e pode ver, a gente colocou, tá sinalizadinho ali o desejo de ver essas volumetrias no hub, tá? E aí, depois do purismo, a gente vai falar do popismo. O popismo ele vai ter um universo um pouco mais artificial, vai ter estampa muito chamativa, vai ter explosão de cores, e vai trazer aí toda uma referência de jardim botânico, que também é interessante, ele vai ser despertado por conta da exposição do Andy Warhol no Brasil, e aí a gente vai ver muita coisa que a gente captou, entendeu que era realmente um caminho, né? Então, a Versace, como exposição que remonta essas estampas do Andy Warhol, essas misturas inusitadas das peças, né? Que é muito legal. E aí, quem trabalha com estampa, essa explosão de cor, essas estampas com umas manchas grandes, né? Bem coloridas. Vai ter bastante referência de universo para estampa mesmo. Né? Formas também. Os listrados maiores, coloridos. Aqui uma referência para quem trabalha com fitness. E o Jardim Botânico que finaliza, então, trazendo, acho que essa é uma das imagens mais bonitas, porque é o trabalho da marca Craig Green, e essa mistura dessas flores em diferentes escalas, com cores, com essas franjas, eu acho que ele evidencia bem o que a gente gostaria de ver em universo de estamparia. E as flores é muito legal, porque a gente vê que ela vem em diversos estilos, né? Ela vem na estampa, ela vem no tridimensional, depois ela vem numa coisa meio surf, e é uma mistura, é esse total flor, assim, que a gente tem visto bastante. Também pode trazer aí possibilidades para o universo. Essa é a peça mais bonita que eu acho que tem mais a ver com o hub, porque ele começa um tricô e depois ele cria essas franjas
Então, essa é uma peça de construção de matéria que a gente acha que pode ser uma referência para vocês aí no desenvolvimento, né, de produto. Essas flores tridimensionais ali também no desenvolvimento de produto, com materiais sustentáveis, materiais reaproveitados. Também faz muito sentido volumetrias com essas flores. Aqui, de novo, a mesma brincadeira do tricô que desce, que cria né, uma nova informação. E essa aqui é a última imagem que a gente tem, que é a imagem desse calçado, com essa flor super bonita, delicada, e que fecha aí a nossa intenção em ter volumes dentro das materialidades que a gente vai fazer. Nossa cartela de cor, que está muito tranquila, né? Porque a gente tem os metalizados, mas a gente tem esse Brazilian Sand, que faz esse neutro, que é fácil da gente ter nas nossas composições, esse vermelho super bonito, também fácil de encontrar nas nossas composições, né? E aí a gente tem esses suportes de cores, laranja, rosa, esse azulzinho, verde, e o amarelo. Importante que a gente entenda que a gente não vê preto, né? Mas pode ter, tá, gente? Se tiver, como eu falei, essas são cores que seriam as protagonistas do nosso desenvolvimento, tá? As outras cores, elas são coadjuvantes, elas podem estar ali na peça, mas elas não podem chamar mais atenção do que esse tom principal. É isso, gente. Deixa eu ver, ó, fui cirúrgica aqui, ó, 9 horas, consegui finalizar. Queria saber o que vocês acharam, gente. Vocês querem comentar? Oi, Flávia. Oi, quanto tempo, gente? Tudo bem, Gente, Cláudia? tudo bem? Não, eu Tudo só bem, tenho a Olé? falar. Tudo bom? Eu só tenho para falar uau. Que Quanta isso, coisa que dá para fazer, né? Nossa, eu estou encantada. Realmente, ó, nossa, uau. Só isso. Gratidão mais uma vez por estar entre tantos trabalhos incríveis. Gratidão, Flávia, e todas as pessoas envolvidas. Obrigada, já quero ver o que a Serradora vai trazer essa edição. 1000 ideias. Isso aí. Mais alguém quer comentar? Oi, posso tentar? Pode. Quem está falando? Virgínia Barros. Virgínia, isso. Tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo certo, bem-vinda. Obrigada. Eu participei há alguns anos e quando eu participei, eu não sei se tinha e eu não percebi, mas eu acho que não tinha esse projeto de comprador internacional. É novo, não é isso ou não? Não, Virgínia, já tem há bastante tempo, mas ele foi potencializado, tá? E aí, o que a gente faz agora? A gente avisa vocês. O dia que vai ser a visita, a Fernanda me passa agora o cronograma, bem detalhado. No segundo dia, a gente já tem a palestra, que vai ser a palestra ali do Hub, né? A Fernanda me passa um cronograma certinho das visitas e eu compartilho com vocês. E eu fico chamando no grupo também, tá? Fico avisando, ó, agora é o momento da visita dos compradores internacionais. Vocês vão todos para lá para receber a gente. Mas tem alguma mesa alguma rodada que a gente possa marcar com eles ou isso não? Ainda não, Virgínia, não tem rodada de negócios, tá? Isso é uma coisa que a gente está tentando conseguir lá espaço para isso. Legal você pontuar que daí a Fernanda anota ali e depois briga pela gente lá lá com os diretores, né? Com a equipe. Deixa eu te perguntar, última coisa sobre isso. Há muitos anos, quando eu fiz, não sei se era Francal, o que era, que tinha um esquema assim, que a gente mandava primeiro o nosso material e eles mostravam para os compradores e eles se interessavam naquele material daquela pessoa e aí marcavam aquela pessoa. Para não perder tempo, né? De ficar, eu quero ver, não, mas nada disso me interessa, né? Será que tem alguma chance da gente fazer alguma coisa desse jeito, de mandar antes o nosso material digital para que a pessoa veja e possa se interessar ou não? Fê, a gente faz o catálogo digital, né? Até a terceira edição que a gente vai fazer o catálogo digital. A gente poderia fazer esse combinado, porque dia 7 é as fotos, né?
Aí a gente tem ali, acredito que até dia 15 a gente está com o catálogo pronto. Acho que a gente poderia ter esse suporte para daí fazer esse envio, né, para os compradores, para os jornalistas. O que você acha, Fê? Com certeza, já anotei aqui para a gente organizar isso. Maravilha. Obrigada, Virgínia, pela contribuição, tá? Obrigada. Mais alguém, gente? É só abrir o microfone. Ô, Flá, só para avisar para parar de compartilhar ali a tua tela, né? Já que a gente está encerrando. E temos mais 5 minutinhos aqui de agenda, gente. Uhum. Oi, Mais Flavinho. alguém? Eu, Fala, Jackson. Jackson. Eu adorei essa parte dos tridimensionais e das flores. Até te mandei uma mensagem no WhatsApp aí, porque é uma coisa que a gente está trabalhando muito na trama, né? Que a gente está, enfim, dando muita atenção ao TA e ao crochê, que são técnicas que a gente, enfim, tridimensionaliza o nylon que é plano, né? E Uhum. talvez aí eu consiga surfar um pouco melhor em relação a proposta de vocês, porque a cartela de cores para a gente é um problema, né? O meu trabalho com o que Sim. tem na rua, né? Eu É. trabalho com lixo, com resíduo urbano, então. Mas eu te mandei uma imagem que eu acho que tá bem dentro da história do floral tridimensional aí. Depois tu olha. Achei lindo o material, viu? Muito inspirador. Obrigado. Ah, Jackson, obrigada. Vou levar essas palavras para o Walter. Eu tenho certeza que ele vai ficar super feliz também, tá? E assim, ó, Jackson, a gente vai escolher pela protagonista, né? Ah, essa textura tem mais vermelho, tem um vermelho aproximado na cartela, né? Não importa se ele tiver um pouco de preto, tiver um pouco de verde, tiver um pouco das outras cores, vai ser pela protagonista mesmo, tá? Então tá bom, Fê, vamos lá com os combinados, com o cronograma. Você quer trazer alguma informação ou eu posso compartilhar? Pode compartilhar ali pelo material que a gente desenvolveu. Uhum. Tá, então, assim, tá naquela. Eu deixei naquela pastinha que eu passei para vocês. O que é muito importante? A gente fazer as reuniões na semana do dia 8, né, para não ficar muito em cima. Então, essa conversa é bem importante. Se alguém tiver alguma dificuldade de horário, Flá, não tinha um horário que me atendeu, eu preciso falar no sábado, eu preciso falar à noite. Eu sei que muitos de nós também têm outras atividades também, né, relacionadas ao que a gente faz. Só me manda uma mensagem, vocês têm meu contato ali no WhatsApp, tá? Me manda uma mensagem e fala, preciso de um horário diferente ali do que está, né, disposto para eu poder me organizar e atender vocês, porque essa semana ela é uma semana que eu fico só conversando com vocês, assim, eu me disponho a ficar a semana toda ali para a gente realmente entender como que a gente vai fazer essa exposição ser fantástica, né, e fazer tudo dar certo. Depois, vocês têm esse tempo que vai se pegar ali da semana do dia 15 para frente, né, até o dia 5 de janeiro. 5 de janeiro esse produto precisa estar comigo. E aí não estranhem o endereço em Jaraguá do Sul. A Rato Roy fica em Jaraguá do Sul, fica dentro de um centro de inovação, e lá tem portaria 24 horas. Então, isso me deixa um pouco mais tranquila, porque eu tenho certeza que os materiais de vocês vão ser recebidos. Eu peço que sempre me enviem o rastreador, né? Postou, pega o código e me manda, porque eu não estou lá, mas eu fico acompanhando, eu vejo se a portaria recebeu, se não recebeu, eu ligo lá para o guardinha, né? Eu fico acompanhando os recebimentos de vocês. E tem que chegar até dia 5, sabe por quê? Porque dia 7 é as nossas fotos. A gente faz fotos profissionais, a gente tem uma equipe que a gente reúne com iluminação boa, com tudo que precisa para a gente fazer as fotos darem certo e ficarem em alta qualidade para montar o catálogo, que a gente encontrou até uma nova função agora, com a ajuda da Virgínia, né, que a gente vai mandar para os compradores, a gente vai mandar para os jornalistas. Então, acho que isso vai ser bem legal, vai ser um diferencial bacana, e depois ele fica disponível para todos nós, para a gente usar, né, no que a gente precisar. A gente quer enviar para os clientes, enviar para os parceiros, utilizar nas nossas redes, utilizar no nosso site, utilizar em projetos, né, que a gente participa. Então, a gente fica com esse documento
dizendo que a gente fez parte desse hub com essas pessoas, né, com essa história, então acho que é uma coisa bem interessante. E Flavinha, depois... só deixa eu agregar ali nesse ponto que tu comentou. Pessoal, o Hub, ele é um projeto também apoiado pelo convênio do Sebrae, tá? Então, esse catálogo, além da gente disponibilizar para os nossos visitantes, muitas vezes também para os nossos expositores, ele é uma entrega muito importante para o Sebrae, tá? Então, é bem importante que todos cumpram também esse prazo ali de entrega do material para que ele saia em uma foto com resolução, né, alta, com iluminação, bem do jeito que a Flavinha consegue tirar ali, para que a gente consiga ter êxito nessa comprovação da entrega, tanto do trabalho da Sintecal, ali da Flávia, quanto no de vocês. Isso é bem importante, gente. Uma coisa que, trabalhando com design, eu vou descobrindo cada vez mais é que no design tudo se paga, né? É tudo pago, né? E eu acho que o Hub ele conseguiu ser esse espaço em que a gente não paga para participar, tem esse espaço com qualidade, né? Todo esse cuidado que a gente tem, mas a gente precisa prestar, a gente tem que entregar isso muito bem envelopado lá para o Sebrae, para que a gente continue tendo essa resiliência de, na próxima edição, lá em julho, a gente ter o apoio deles de novo, para a gente manter essa conexão que a gente vem criando dentro do Hub, que é muito legal. A gente tem, por exemplo, empresas aqui, acho que estou vendo o pessoal da Serrador e vou comentar de vocês, que estão com a gente desde a primeira, né? E vem mantendo, e vem trazendo, e vem fazendo mais parcerias, então isso é muito legal, e a gente consegue através disso, assim, né, pontuando muito bem essas entregas, e fazendo essa frente toda, então essa realmente é bem importante. E aí, gente, Inspira Mais, graças a Deus ficou no final de janeiro, 27 e 28, que dá um tempinho a mais a gente se organizar, né? Começo a montar o Inspira Mais no dia 25, né, Fê? 25 de janeiro, devo montar 25 e 26, 25 eu chego. Quem quiser me encontrar para me ajudar lá na montagem, para me ajudar a deixar os seus produtos com a melhor, né, apresentação possível, quiser participar, eu amo receber vocês lá na montagem e trabalhar juntos, que eu acho que isso sempre funciona. Vai ser, eu chego 25, mas dia 26 é o dia do trabalho mesmo, o dia de fazer o negócio funcionar e do negócio acontecer. A gente sempre tem uma equipe ali da montadora, né, que pode ajudar a gente ali, eu acho que meu tecido vai ficar mais legal se a gente pegar essa ponta e botar essa ponta para cima, ou torcer essa ponta por cima do não sei o quê. Os meninos são super solícitos, a gente tem até um aderecista de escola de samba, né, Fê? Maravilhoso, sim. Rodrigo, que é absurdo, assim. Então, a gente tem esse apoio ali, que é muito legal também. Eles fazem toda a cobertura, né, nesse período de montagem ali, prestam auxílio, bem como a Flavinha comentou, assim, para que a gente tenha êxito realmente na disponibilização do material de vocês e que todos vocês saiam também satisfeitos da forma como ele foi exposto, né? A gente tenta fazer da melhor forma possível. Aí, tem o pós, que eu acho que é bem importante também falar, assim, eu reforçaria para vocês lerem bem o edital, tá? Tem uma questão depois do pós, a Sintecal, que devolve esses produtos. Quem tiver presencial e puder retirar na hora, pode tirar, não tem problema, tá? Então, a gente, na hora que desmonta, né, pode levar. Caso não esteja ali presencial e não possa levar, a Sintecal recolhe, ela faz a conferência, e eu acho que, Fê, né, tem 30 dias para entregar, né? Isso, 30 dias úteis. E aí, a única coisa que paga são os fretes de envio aqui para Jaraguá, e depois o frete de retorno também é pago pela gente. Daí isso é bem importante deixar e se programar, porque às vezes a gente envia para o Inspira Mais, a gente tem um evento para fazer ali logo no comecinho de fevereiro, a gente não vai conseguir ter a peça, tá? Por conta desse tempo ali, desse trâmite ali que acontece, tá bom? E aí é isso, gente, a gente vai ter mais uma reunião juntos, mais próximos ali do Inspira, ali no comecinho de janeiro, para a gente fazer essa apresentação, porque daí está mais perto, daí vai ser um momento em que a gente vai fazer esse networking, vai se conhecer, vai falar um pouco mais sobre cada um,
né? Geralmente, alguma reunião que eu trago algum tipo de tema, algum convidado especial para a gente falar sobre abordar alguma coisa específica do que a gente está tratando no Hub. E aí, depois, tem a palestra lá do Hub, logo a gente também vai passar o tema, os convidados, né? Vai ter tudo isso certinho para a gente poder se organizar e fazer o melhor aproveitamento dessa oportunidade possível, tá? Silvana levantou a mãozinha. Silvana, pode abrir o microfone. O endereço para envio. Botei lá no grupo. Silvana, você está no grupo do WhatsApp? Tudo certinho? Quem quiser incluir mais alguém no grupo do WhatsApp, porque tem mais ali, né, mais pessoas ali para auxiliar, pode mandar ali no grupo do WhatsApp que a Maria, ela coloca ali para gente, tá? Então, pronto, gente, obrigada. Queria agradecer demais a presença de vocês, da gente poder ter esse tempo de qualidade para conversar, e estou super feliz da gente se encontrar aí na semana do dia 8 e conversar no caso a caso, conhecer as belezas, e me motiva demais fazer esse projeto. Vocês me alimentam com muita beleza, com muita inovação, né, com uma visão de mundo super interessante, então vai ser muito gostoso. Estou muito feliz de poder encontrar vocês novamente, a gente fazer isso juntos. Obrigada, tá? Uma boa noite para todo mundo. Perfeito, gente. Brigadão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.